foste um combatente do reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te levou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te levou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar.
para que o Cristo possa falar. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Decolores. Vida, vida. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Edilene, participo lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma escola de formação. Agradecer também ao Padre Ademilson, que está conosco, pela disponibilidade de estar aqui para mais um estudo da Cartas Paulíneas. E está passando para nós também de uma forma muito esclarecedora e profunda. Vamos iniciar traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos conduza e nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pelo movimento de Cursilho, por todos os doentes, por todas as famílias enlutadas, pelos padres e por todas as intenções que trazemos nos nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora nós vamos ouvir a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois, conduzir todas as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz, mas não conhecem o estranho. Antes, foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vieram antes de mim, foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará passagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Agora eu passo a palavra para o Padre Ademilson. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos para mais um momento. Peço licença para vocês, vou tirar essa máscara. Eu gostaria de iniciar
pelaquela pergunta que eu não sei bem, não recordo bem o nome da pessoa, que fizeram no último encontro sobre a circuncisão, né? Perguntaram por que a turma por que Pedro, né, exigia circuncisão e Paulo não. Então esse nosso estudo de hoje, ele vai estar um pouco responder um pouco essa pergunta, né? Primeiro, início de conversa. O que eu gostaria de conversar com vocês como uma introdução? Não vamos falar de Abraão, não vamos falar de circuncisão, não vamos falar de fé, nós vamos falar de graça e também de salvação. Tá? Então, o que eu gostaria de conversar com vocês? Primeiro, para início de conversa, e eu já vou adiantar, se vocês tiverem Bíblia, pode pegar, porque nós vamos estar bastante interligado e conectado com a palavra de Deus, tá? Então quem na sua casa que tiver com a Bíblia pode aproximar dela, fazer uso, porque a gente vai tomar ela alguns momentos para a gente entender um pouco melhor do que nós estamos conversando. E dizer uma coisa, eu vou tentar simplificar para que não seja um assunto pesado, de difícil raciocínio. Eu vou tentar simplificar, espero que eu consiga, que é um assunto realmente denso e complexo, mas eu vou tentar simplificar, espero que eu consiga, né? Porque ele é muito útil na visão de Paulo e também toda a atitude pastoral dele vai nortear toda a pastoral dele a partir desse raciocínio, a partir dessa conversa de hoje, vocês vão entender melhor o campo, né, pastoral de Paulo. Primeiro, que é importante dizer, para os judeus, Abraão era pai só dos circuncidados. Para os judeus, Abraão era pai só dos circuncidados. E aí Paulo começa a tomar a briga. Ele chama para a briga por quê? Paulo diz que Abraão não é pai só dos circuncidados. Abraão é pai dos circuncisos e do incircuncisado. Independente, ele é pai de todos. E aí onde Paulo faz toda uma argumentação teológica. E aí nós podemos até entender um pouco mais, né? Os judeus, para eles, o que salva é a obra, né? É a prática da lei. E Paulo já fala que não. O que salva é a nossa fé em Cristo. O que isso tem a ver? Eu vou tentar dar alguns exemplos, de repente a gente entende. Lá em Marcos 10, quem puder pegar, Marcos 10, 17 a 31, que é o jovem rico, dá para a gente entender bem o contexto dos judeus. Marcos 10, 17 seguintes, você já dá para a gente entender. Lá do jovem rico, o que acontece no jovem rico? O jovem chegou para Jesus, lá no mestre, a pergunta que ele faz para o mestre: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta que ele faz para Jesus, ele não é que ele não sabia. Ele sabia muito bem o que era cumprir a vida eterna, só que ele esperava que ele estava cumprindo. Ele sabia que ele estava cumprindo. Por quê? Porque ele cumpria a lei e ele achava que isso já dava crédito à salvação. E aí Jesus pergunta, né? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser Deus, tá? Aí Jesus pergunta para ele, não matarás, conheces os mandamentos? Aí ele fala, né? Desde a adolescência. Aí no 21, ele toma um golpe de Jesus, que Jesus fala para ele assim: muito bem, só falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá o tesouro no céu. O que quer dizer isso? Vamos entender isso aqui, porque se vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender o que é a lei. A pessoa, quando os judeus, eles achavam assim, bastava cumprir a lei. E Deus tem a obrigação de dar a salvação, que eu estou cumprindo a lei, entendeu? E aí, Jesus fala para ele o quê? E aqui entra uma coisa que eu acho...
Só falta uma coisa, só falta você dar aos pobres. Aqui, gente, entra uma coisa muito importante para a gente, às vezes a gente não consegue perceber isso. Os 10 mandamentos, 7 deles são negativos. Não matar, não roubar, não. 3 são positivos. Qual que é? Honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas e guardar domingos e festas. Os 3 mandamentos positivos são 3. Os outros é não fazer. Se você não fizer, quanta gente que se julga bom porque eu nunca matei. Eu sou bom porque eu nunca fiz isso, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, você está apunhalando o outro que fez. E Jesus fala assim, meu filho, o cristianismo, a fé, não é não fazer nada. O cristianismo é ação. Eu não posso considerar melhor do que ninguém só porque eu não fiz. E por que o jovem rico ficou triste? Porque ele só estava obedecendo não fazer. Apenas não fazia. E Jesus, quando fala para ele, vai e vende tudo, o que Jesus pediu para ele? Então, de agora em diante, comece a cuidar dos pobres, de hoje em diante, comece a cuidar da sua família, comece a dar o seu melhor, comece a fazer. Ao invés de você ficar preso só o que não pode fazer, faça o que deve fazer. Faça o que deve fazer. E aqui fala que ele voltou muito triste para casa. Por quê? Aqui entra a concepção judaica de perfeição, de puritanismo, de que é só não fazer, tá bom. Né? Só não fazer, tá bom. Então eu espero que vocês tenham entendido de que o que é a lei. E aqui eu posso dar outro exemplo. Né? Isso eu presenciei, eu estava no seminário ainda. E eu achei, depois eu consegui, depois estudando Paulo, eu consegui captar isso. Eu estava em um ônibus cheio de gente e tinha 3 lugares demarcados para os idosos. Né? Só que tinha 5 idosos no ônibus. E aí o povo de pé gritou, gente, o Senhor não está passando mal aqui. Quem que vai dar o vaso? Quem que vai dar o lugar para ele sentar? O povo falava assim, né? Até que uma criança levantou, vô, senta aqui. Vocês entenderam o que é lei? Às vezes, só porque você não sentou no lugar que não deveria, você se sente, às vezes, o bom, porque você só obedeceu a regra de não ter sentado no lugar proibido. Mas aí, quando Jesus fala assim, não vim abolir a lei, eu vim completar a lei. É nesse sentido. Muitas coisas a gente faz porque determina o protocolo, mas a fé nossa deveria ir muito além. Quantas pessoas que precisam sentar, que às vezes nós estamos sentados, precisam de nós, só que a nossa insensibilidade, só pelo fato de eu não estar sentado no lugar deles, a gente não tem iniciativa, né? É nesse sentido que Paulo quer dizer. E aí, nós podemos ir um pouco além, né? E aí tem também como que fala? Todo moralismo, o moralismo judaico. O que é o moralismo judaico? Que Paulo ferrenhamente critica. O moralismo é aquele assim, ó, que você cobra do outro, exige do outro, espera do outro tudo aquilo que é impossível de fazer ou que você impossível consegue fazer. Esse é o moralismo judaico. Os fariseus, por exemplo, cobravam dos judeus ou cobravam de todos aquilo que nem eles viviam, aquilo que nem eles conseguiam fazer. E Paulo apenas quer, depois que ele fez a experiência de tirar as máscaras dos olhos, né? Ele conseguiu perceber, gente, está errado. E aqui, só para concluir a introdução, Paulo vai dizer o seguinte, gente, se vocês querem se salvar, vai pela fé de Abraão. E aí nós vamos entrar um pouco mais. Por quê? E aqui eu quero dizer uma frase bem assim, ó. Nós que somos imperfeitos, jamais iremos conseguir ser perfeito como Jesus ou como Deus. Então, quem quiser ir por esse caminho, porque a lei só nos
condena. A lei só nos acha brecha de condenação. Então, se você quer salvação, então vai pelo caminho de Abraão. Que agora eu quero entrar nesse caminho de Abraão. Eu peço para vocês abrir Gênesis 17. 10 seguintes. Gênesis 17. Gênesis 17. 10 seguintes. Primeiro, ele diz assim, você sabe quando que Abraão foi circuncidado? Lá no 24 vai falar, Abraão tinha 99 anos, 17, 24, quando circuncidou, né? Aí lá no cadê? Lá no 11. Aqui eu vou explicar um pouco melhor a circuncisão. O que é a circuncisão, né? No 11 fala assim, ó, circuncidareis o prepúcio e será um sinal de minha aliança convosco. Entendeu? No versículo 11, eu quero explicar melhor o que é circuncisão. Tá? O que é circuncisão? E aqui deixa bem claro, né? Circuncidarei, isso falando para Abraão, né? Circuncidareis o prepúcio e será um sinal de minha aliança convosco. Para o povo judeu, eles diziam o quê? Que só era salvo e só pertencia a Abraão, aos descendentes de Abraão, aqueles que foram circuncidados. Mas Abraão diz o seguinte, mas como que o povo só vai pertencer a Abraão, o circuncidado, sendo que o circuncisão é apenas um sinal, né? Será um sinal apenas da fé em Abraão, da fé de Abraão, né? Não é obrigação, será apenas um sinal de que faz parte do povo, faz parte dos eleitos, né? E aí tem outro texto ainda que diz assim, lá no comecinho, eu não vou ler tudo aqui, gente, porque senão fica muito longo, né? O que quer dizer a fé? Por que fé? Porque Abraão escutou, né, profundamente o chamado de Deus. E o que ele fez? Ele largou família, ele largou tudo a sua cidade, levou tudo consigo. E aqui entra a palavra mansidão, né? O que houve em Jesus, o que houve em Maria, aqui também houve em Abraão. Ele de escutar e seguir obedientemente e cegamente essa fé, esse pedido, esse clamor de Deus. Então, em outras palavras, já concluindo, o porquê que nós somos salvos, por que é pela fé? Claro que aqui a fé não é qualquer fé, mas a fé de aventurar. De aventurar. O que é aventurar? O que Abraão fez? Né? Saiu do seu mundinho, saiu da sua rotina, saiu de tudo e foi para a terra de... e aí a promessa de Deus, né? Se vocês lerem a aliança do Senhor Abraão lá do capítulo 17, vocês vão entender isso. De que Abraão saiu da sua rotina para viver uma vida nova totalmente desconhecida. E aí Paulo quer dizer o quê? Gente, o que salva é a nossa fé, que é capaz de aventurar. Quem não é capaz de aventurar, não tem fé. Quem não é capaz de entender a vontade de Deus na sua vida e sair, né, em busca desse destino, desse propósito de Deus, não tem fé. Então a fé quer dizer o quê? Por que São Paulo diz que o que salva não é a circuncisão, é a fé Abraão, a fé de Abraão. E aí tem a promessa também, que fala o seguinte, vocês, quanto a ti, guarda a aliança que faço contigo e teus futuros descendentes. Por quê? Porque receberam muitas bênçãos, vocês receberam... E aqui é interessante, se vocês olharem lá no capítulo de 2 Filipenses, Gálatas,
vai dizer que não é descendências. Podemos até ir lá também, um pouquinho lá. Vamos lá um pouquinho, Gálatas 2. Gálatas 2. Vai dizer um pouquinho isso. 2,16. Ó. Se vocês forem lá em Gálatas 2,16, vai dizer assim: as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz descendentes no plural, mas no singular. E a teu descendente que é Cristo. Ou seja, Abraão abriu uma porta grandemente e essa porta se completou em Cristo da fé. Então, através de Cristo que nos salva. Ele creu em Deus, mas a salvação não é só para o grupinho dele, para a família dele, não. Para o descendente principal que é Cristo. Ou a sua fé de largar tudo vai trazer muitos benefícios para o seu descendente, que é Cristo. E Paulo prova isso nas suas cartas, né? Cristo é o descendente de Abraão, principal. Porque senão Deus podia falar para assim, ó, muito bem, agora você e a sua raça, você e a sua turminha vai ser salvo. E os outros, né? E os outros que não são descendentes de Abraão? Só que aqui a inteligência de Paulo é dizer que o descendente principal de Abraão não é só um povo, não é só uma classe, não é só uma família, não. O descendente principal é Cristo, porque todos nós que crerem nele será salvo. Tá? Só que para isso existe o quê? Aventurar na fé. Nós somos chamados a aventurar na fé como Abraão, né? Tá. Nesse sentido, vamos lá, Romanos 4, 1 a 8. Se prepara. Use máscara porque alguns podem estar empoeirados aí, né? Pode dar umas alergias. Romanos 4. Romanos 4, de 1 a 8. Brincadeira, tá, gente? Só brincadeira aqui, para não passar batido. Aqui ele vai falar o quê? No versículo 3, né? O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi anotado como crédito. Como crédito. Ele creu em Deus. Por que ele creu em Deus? Porque ele largou tudo. Ele obedeceu. Ele e a sua família, né? Vai, que você vai receber muitas bênçãos. Então, por isso que é crer. O crer é desalojar. O crer é sair de nós mesmos. O crer é aventurar na fé. Aventurar na fé não é fazer coisa louca na nossa cabeça, mas na cabeça de Deus, né? Segundo a vontade de Deus. E aí, Abraão teve aqui no versículo 9 vai dizer isso, né? Abraão, a fé lhe foi anotada como crédito. E aí, lá no 11, de novo vai dizer, ó, Abraão de novo vai dizer, como sinal da justiça que, sem estar circuncidado, receberá por crer e receberá a circuncisão. Tá? De novo ele vai dizer aqui da questão da justiça, a questão da circuncisão que vem pela fé. Uma coisa interessante aqui, Abraão entrou numa relação justa com Deus a partir de quê? A partir da relação, a partir de quando ele se lançou para a vontade de Deus, né? E aqui tem uma coisa bonita. A maior descoberta da vida cristã é que não precisamos nos torturar para ganhar o amor de Deus. A maior descoberta, de novo, né? A maior descoberta da vida cristã é que não precisamos nos torturar para ganhar o amor de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar entender isso.
não precisamos nos torturar. A maior, de novo, para a gente captar essa frase que eu achei interessante. A maior descoberta da vida cristã é que nós não precisamos nos torturar para ganhar o amor de Deus. Nesse sentido, muitas vezes a gente quer demonstrar ou ser, né? E aqui vamos tentar, eu vou ser bem simples e direto, né? Ultimamente, eu vou dar um exemplo, porque isso não é só de uma pessoa, é uma realidade, né? Quantos jovens eu tenho atendido, e não é só em Pedra Preta, não é só, não, é em todo a diocese, e outros padres também, né, sabe disso. Quantos jovens que não estão aguentando a exigência do moralismo, né? Não pode namorar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Os pregadores às vezes falam tanto, ou tanta coisa falam, que os jovens estão aniquilados. E eles não conseguem viver aquilo que pregam, e aí piram, na verdade. E é isso que São Paulo está querendo dizer. Gente, se vocês querem ser perfeito demais, quer ser santo, quer puro demais, vocês vão enlouquecer e não conseguem agradar a Deus ainda. E mais, tem outro lado, né? E quanta gente que se julga porque eu nunca roubei, porque eu nunca traí, porque eu nunca fiz isso, se julga melhor que os outros. E aí Paulo também questiona isso. Não acha você, porque nunca fez isso, fez aquilo, que acha melhor que é mais santo que o outro, porque isso, né? E aí ele tem uma frase perfeita, assim, ó, que ele vai dizer um pouco lá mais pra frente, eu vou dizer isso, conforme mais... Nós que somos imperfeitos, nunca vamos conseguir ser igual a Deus. Então quem quer se salvar através disso, nunca vai conseguir. Porque a lei só nos aponta, né? Então nesse sentido, o que Paulo quer dizer? Gente, nós precisamos acreditar na graça. Nós precisamos acreditar na graça. E a justificação, do capítulo 5, que é um pouco mais pra frente, vai dizer o quê? O que é graça? Que Cristo nos trouxe o Deus, e Deus mostrou para nós a maravilha de Deus, e quando abre a porta, só tem amor. Não tem julgamento, nosso Deus não julga, nosso Deus não condena, nosso Deus só acolhe, nosso Deus só perdoa. E ele mostra que Jesus veio trazer esse grande Deus amoroso. Enquanto os judeus exigia tanto, cobrava tanto, na verdade um moralismo danado que nem eles viviam. Para que isso? São Paulo, para que isso? Ficar aí se iludindo, se martirizando, sendo que ninguém consegue, que estou mascarando tanta coisa, ninguém consegue viver isso. Vamos viver o amor. E aí Jesus fala que vem trazer o amor. Eu não vim abolir a lei, eu vim trazer amor apenas. Né? Chega. Ele fala, quer dizer, chega, né? Isso aqui, gente, vocês podem até assustar, mas quem está falando isso é São Paulo. Se vocês não concordam comigo, briga com São Paulo. Estuda mais São Paulo, entendeu? Estuda mais São Paulo. E aí, do 9 ao 12. Vai dizer mais ou menos, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou só resumir aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Abraão vai dizer assim, ó. O fato de que foi considerado justo não teve nada a ver com a circuncisão, e sim muito a ver com a fé. Hoje a gente tem esse hábito ainda, né? Que quem não é batizado vai para o inferno. Né? E aqui o batismo não é só jogar água na cabeça. Isso aí é um sinal apenas, gente. Muita gente acha que só batizar salva. Não, o batismo não é mágico. O batismo é o início de um compromisso, de uma fidelidade, de um testemunho, de uma prática, de uma vivência. Então, tem muitos batizados que são pagãos, não tenha dúvida disso. Tem muitos batizados que são pagãos. E aí São Paulo vai falar, gente, tem muitos circuncidados também, que também não são que não tem nada a ver com Abraão. Sabe por quê? Porque eles não tiveram a fé.
foram batizados, mas não tem fé. Não adianta também. E Paulo falou, gente, tem muita gente, por isso aqui que eu gostaria, aqui eu entro na resposta da menina lá, que perguntou, né? Abraão vai dizer o quê? Gente, ó, não importa grego e judeu, não importa ninguém, todos nós somos irmãos em Cristo. Basta crer, como Abraão, entendeu? E o judeu falava assim, não, isso aí não é salvo, isso não é dos nossos não. Por quê? Porque não é circuncidado. Jesus também foi circuncidado, se você ler Lucas lá, no 8º dia, como diz a regra judaica. Só que o judeu era tão exigente que Paulo fala, gente, vocês estão brigando por pouca coisa. O que salva não é isso. O que salva é a fé, é o seu deslanchar no amor, é você sair em busca do outro, assim como Abraão. Se você não sair e não fazer igual Abraão, você nunca vai ser salvo. O que salva é essa coragem, é esse empenho e esse entusiasmo e essa obediência, essa mansidão. O que é a palavra mansidão? A palavra manso, eu vou tentar resumir aqui. O manso é aquele assim que tem um foco. Então pode bater nele. Jesus foi manso por quê? Porque bateram nele, cuspiram nele, fizeram tanta coisa com ele e ele não perdeu o foco, que era amar. Esse é manso. Esse é manso, entendeu? Então, por que Abraão foi manso? Porque fizeram uma proposta para ele, com certeza ele tinha outros focos, com certeza saiu outras tentações para ele, mas ele foi manso. Manso porque ele foi obediente. Né? E aí entra Maria, entra Jesus, tudo foram mansos, porque não perderam o foco de amar. Né? Raramente, às vezes, a gente consegue ser manso, porque logo a gente sobra na casinha, né? Logo a gente, né, se torna um pouco mais agressivo, ou sei lá, responde de forma, né? Tá. Então o verdadeiro judeu, e aqui gostaria de dizer uma coisa. Abraão não é pai daqueles que foram circuncidados, apenas, né? É o pai daqueles que fizeram o mesmo ato de fé que ele fez. Então quer dizer que isso significa que o verdadeiro judeu não é realmente o judeu e fisicamente circuncidado, entendeu? É igual o batizado. Quem disse que só porque o padre jogou água, esse aí está salvo? Engano seu. Se você não tem uma vida, se você não tem uma prática, se você não tem... Isso não quer dizer nada. E Paulo falou, gente, tem muita gente que é circuncidado que não tem nada a ver com Paulo, com Abraão. E tem muita gente que não é circuncidado e que está muito ligado a Abraão, por causa da fé. E aqui eu gostaria de responder a pergunta da menina, né? Paulo fez o quê? Gente, nós precisamos anunciar aos pagãos, porque os pagãos não são circuncidados, os pagãos não são, né? O evangelho não chegou lá ainda, então eles também, crendo em Cristo, tendo a fé, pode ser salvo. Porque o judeu, na verdade, queria meio que, o quê? Condenar todos aqueles que não fossem batizados, né? E aí Paulo falou, não, gente, não precisa acolher todos. E a fé em Cristo é que nos salva. E nesse sentido, às vezes a gente acaba também sendo muito rigoroso em relação ao batismo, em relação a coisa e outra. Entendeu? E Paulo falou, gente, nós precisamos viver a fé. Nós precisamos acreditar na fé, né? No amor. Muito bem. Vamos agora ao 13 ao 17. Romanos 4, 13 a 17. Romanos 4, 13 a 17. Depois vocês podem ler com mais tempo, né? Aqui fala dos herdeiros, né? De Abraão, os descendentes, que também têm a promessa de salvação. Ó, se os herdeiros são em virtude da lei, a fé é vã e a promessa é nula. E aqui ele está uma cutucada na lei, né? Onde não há lei, não há transgressão. Nesse sentido, tem essa frase aqui que é interessante. Ninguém pode jamais, em sua imperfeição, satisfazer a perfeição que é Deus. Portanto, se a promessa depender de guardar a lei, a mesma nunca pode ser cumprida.
Então, se a promessa ela vem da lei, quem dá conta de cumprir a lei? Né? Quem dá conta de cumprir a lei? Quem dá conta de cumprir os 10 mandamentos? Quem dá conta de cumprir a lei do amor? Porque quantos desamores nós cometemos e fazemos, né? Então, se você quer ser perfeito na lei, não é o caminho. Porque é impossível nós conseguirmos a Deus. E aqui tem uma coisa mais grave ainda. Porque as pessoas que vivem na lei, ela acha que Deus tem a obrigação de dar salvação para ela, de dar graça para ela. Por quê? Porque ela cumpriu. Ela esquece da graça de Deus. E Paulo frisa muito a graça. Nós precisamos acreditar, não é na nossa força, não é no nosso esforço, não é na nossa prática. Né? Não sei, você pode ter feito milhões de coisas, mas isso não te dá o crédito de Deus ter a obrigação de te dar a salvação. Deus não tem a obrigação de nada. Embora Ele quer nos salvar. Então vamos ser mais humildes. Vamos ser mais humildes, por quê? Porque nós precisamos acreditar na graça de Deus. E Paulo, e aqui tem uma coisa muito interessante. Paulo, por que ele fala isso, gente? Porque ele foi apanhado por Cristo e ele entendeu profundamente o que é sentido da graça, entendeu? E ele como judeu, Paulo era judeu, e ele sabia que era impossível viver 313 preceitos, mais nem tanta coisa, outras coisas. Gente, quem dá conta de cumprir tudo isso? Vocês vão ficar loucos querer colocar isso em prática. Vamos por outro caminho. E aí Paulo apresenta 2 caminhos, que é o que eu mais ou menos disse, né? Ou é o caminho em que o homem busca relacionar com Deus por seus próprios esforços. É um caminho que está destinado ao fracasso. Por que é destinado ao fracasso? Porque você quer ser perfeito, não consegue, amanhã você cai de novo. Hoje você consegue fazer as coisas que amanhã você tem uma recaída, e aí? Você vive só em recaída? Se você vive só em recaída, como que você vai ser salvo? Quem vai por esse caminho, a tendência é fracassar e morrer doente. Por quê? Porque auto se pune o tempo todo. Auto se pune o tempo todo. E os judeus eram assim. Queriam demonstrar serviço e queria convencer Deus a dar a salvação. E falou, gente, Deus não é obrigado a nada. Vamos para outro caminho, porque isso aí não dá nada. E o outro caminho é no qual o homem encoraja a fé entre uma relação com Deus, que pela graça de Deus já existe, no qual só deve entrar com confiança. Entendeu? Um amor. Com amor. Deus não veio para julgar, Deus veio para salvar. Né? Deus veio para salvar, não veio para condenar. Aqui tem uma coisa interessante, nesse texto aqui. O problema quanto à lei, isso aqui eu vou dizer para vocês que é muito atual, essa frase que eu achei aqui. Inclusive, eu não trouxe o livro, é daquele autor lá, né? De Israel. Foi sempre, quanto à lei, foi sempre que a lei sempre pode diagnosticar o mal, mas não pode efetuar uma cura. Né? Por exemplo, você sabe essa lei, né? Não pode. Então essa lei que não pode, como os 7 mandamentos, não pode, só consegue cutucar nossa consciência, só consegue nos deixar fragilizados, só não consegue deixar culpados. Por quê? Cura mesmo não traz não, só traz doença. Vocês estão entendendo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quem quer viver muito da lei, só consegue ficar pirado. E Paulo quer dizer isso, gente, não adianta. Vocês vão morrer loucos e não vão fazer nada pelo próximo, vocês não vão viver a graça de Deus, vocês vão ficar se culpando a vida inteira. Ele fala, a lei só consegue nos cutucar os nossos erros. E aqui, acho que é bom até lembrar, né? Uma vez eu atendi a confissão, é só para a gente associar isso e entender. Um dia eu atendi a confissão de uma criança da primeira Eucaristia, gente, eu assustei. Eu assustei, sabe por quê? Porque a criança chorava e falava assim, padre, o meu pai nunca me elogiou, ele só encontra o meu defeito.
Eu estou com 12 anos, cuido da minha irmã, cuido de casa e ele só consegue... Quando eu tiro uma nota baixa, ainda briga comigo, não consegue encontrar uma coisa boa. Uma coisa boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Será que você consegue encontrar alguma coisa boa no seu marido, no seu padre, ou no seu bispo, ou não sei quem? Por quê? Por quê? É esse legalismo doido aí, entendeu? É esse moralismo bobo que está entre nós. Quer ser santo demais e quer que os outros sejam igual a você, doido, maluco igual a você. Eu não dou conta, a frase da criança era, eu não dou conta mais de ser perfeito como meu pai quer, como minha mãe quer, como minha mãe exige de mim. E nós só reproduzimos isso constantemente em nossos ambientes. Os moralistas, né? Querem que os outros sejam o que ele nunca foi. E nem é. E Paulo reprime esse pensamento. Mas não é porque ele é moralista, porque ele experimentou a doçura da graça de Deus. Quem ama, quem vive a graça, quem experimenta, quem curte a graça de Deus, nunca vai ser exigente. Com certeza a pessoa que ama e experimentou a graça vai dar um abraço no filho, vai agradecer tudo que ele fez. Porém, falta só melhorar isso, né? Só falta você melhorar um pouquinho isso. Só melhorar isso. E quantas pessoas feridas tem querendo cumprir uma lei que nenhuma vai dar conta? E Paulo já falou, ninguém vai dar conta. Vai morrer doido, maluco e ninguém dá conta. Esse é o nosso padroeiro, tá? Padroeiro do Cursilho. Isso aqui não é invenção minha, não. Eu estou tentando só aterrizar o negócio. Aqui, gente, de novo aquela frase. Paulo coloca assim, ó. É o seguinte. Quer ouvir um pouquinho? O que foi? Vai, não sei, de repente. O Se Álvaro for ajudar falou ele. assim. Quem? Álvaro Moreira da Aparecida. Olho por olho e dente por dente. No final, todo mundo terminará cego e banguelo. Se for pela lei, Sim. olho por olho, dente por dente, né? Mas tem outros comentários. Tem uma pergunta, padre. Que nós ficamos em dúvida se perguntava ou não, nós vamos perguntar. O Álvaro pergunta também assim, se as pessoas que foram batizadas no leito da morte, se elas são salvas, recebem a salvação. Claro. Gente, o batismo não importa o ministro. O que manda é o rito de fé, né? Às vezes não teve nenhum rito completo, porque o Diário Canônico fala assim, se não tem vela, né, se não tem ministro, o importante é que a pessoa seja batizada e pode fazer o rito. Eu te pego um pouco de água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, falo o nome da pessoa. Se conseguir alguém para ser padrinho, se der tempo, bem, entendeu? Se não, pode fazer isso. Se caso a pessoa sobreviver, pode levar na igreja, no padre e falar, ó, essa pessoa já foi teve o batismo, né? Já foi batizada, então faltam os ritos complementares. Isso aí é de boa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu quis dizer é que muitos de nós somos batizados, mas ao mesmo tempo somos pagãos. Por quê? Porque nunca fizemos essa saída de Abraão. E se uma pessoa, esses dias não, faz tempo, né? Uma pessoa queria que eu batizasse um morto. Não pode batizar morto. A pessoa já morreu, acabou, entendeu? Aí é a graça de Deus, vamos confiar na graça. É confiar na graça. E eu acredito que eu não acredito que Deus é tão insensível ou tão rude ou tão ignorante a ponto de mandar uma pessoa para o inferno, entendeu? Claro, se morreu pagão, também tem os seus responsáveis, né? Às vezes o peso de consciência que é o mais pesado. Às vezes passou 20, 30 anos, nunca teve tempo de batizar, nunca preocupou com isso, a hora que morre, aí o padre tem que batizar um outro. É brincadeira um negócio desse, né? Então, nunca preocupou com a igreja, nunca preocupou em viver a fé, nunca preocupou com nada. E Paulo quer dizer assim, gente, não é o rito que salva. O que salva é a sua fé. A sua fé. E a sua fé está muito ligada ao seu desapego, à sua forma de enfrentar a vida, a sua audácia de sair do seu mundinho e ir para um mundo mais avançado. Tá? Isso.
Eu sei que alguns podem estar discordando de mim, mas eu estou reproduzindo e com certa fidelidade, ao meu modo, né, o pensamento de Paulo. Outra coisa, lá no versículo 18 a 25. O que eu vou dizer para vocês, para resumir esse capítulo, esse versículo aqui, 18 a 25? Ó, era como, aqui eu já tentei dizer antes, mas eu vou dizer com mais precisão. Todo esse 18 a 25 aqui, que vai falar da entrega, da esperança, da descendência, né? São palavras que eu estou vendo aqui, do crédito, da fé. O que isso quer dizer? Jesus, é a mesma coisa se Paulo dissesse assim, aqui eu estou tentando simplificar para vocês entenderem. Jesus, mesma coisa se Paulo dissesse, Jesus nos introduz à própria presença de Deus. Jesus nos abre as portas à presença do Rei dos Reis, e quando essas portas se abrem, o que achamos é graça. Não condenação, nem juízo, nem vingança, mas a pura e merecida, incrível bondade de Deus. E aí, Paulo quer dizer nesse contexto, sabe o quê? Que ninguém merece a salvação. É só graça. Você pode achar o mais santo do mundo. Você pode se achar o melhor do mundo. Porque às vezes você nunca fez isso, nunca fez aquilo, mas isso não te dá nenhum direito de achar melhor do que os outros. Aqui, gente, entra a questão do julgamento. Quando a gente julga os outros, supõe o quê? Supõe que eu me sinto melhor do que ele. Me sinto mais próximo de Deus, me sinto mais santo, me sinto melhor, Cuidado, porque Paulo condena isso de forma muito dura. Fala, ó, você pode se achar o melhor do mundo, e pode ser o melhor do mundo, mas isso não dá o direito de Deus não tem obrigação de dar salvação para ninguém, não. Tanto é que no final da vida, o que ele fala? Combati um bom combate e guardei a fé. A salvação depende de Deus. E quando a pessoa se sente tão bam, que julga todo mundo, é porque ela se acha que ela está na frente de todo mundo, ela acha que está melhor que todo mundo, que Deus, que do lugar dela está guardado. Cuidado, porque Paulo não aprova isso não. Não aprova isso não. Pode ser. Pode... Pai, deixa eu tentar concluir aqui. Vamos ver se eu consigo aqui ainda, né? Tá, eu vou fazer só uma... Aí, nesse caso também, ó, se vocês for lá em Zaqueu, né? Lá no finalzinho do Zaqueu, o que fala? Né? Eu anotei, achei interessante isso. Quem vê e crê no Filho do Homem terá vida eterna. Lá no Zaqueu, fala isso lá no texto de Zaqueu. Quem vê e crê no Filho do Homem está ligado a quê? Abraão. A fé. Não é as suas obras. Não é o seu puritanismo. Não é só a roupa. Não é a sua mentalidade. Não é só a teologia que vai salvar. É a sua fé, meus. Não é porque quem veste uma coisa é melhor do que o outro e quem não veste... Não tem nada a ver. Paulo está dizendo isso. Não tem nada a ver, gente. O que manda é a nossa saída interior para a nossa missão. Onde que Deus está nos mandando? Você já foi? Se não foi ainda, então você não tem fé. Você desapega das suas coisas, você é pegar demais no seu mundinho. Cuidado, porque é isso que salva. Não é roupa, não é não é teologia, não é nada, é a nossa fé. Né? Então, nesse sentido, é um pouco isso. Eu acho que teria alguma coisa, mas o tempo urge, né? Acabou. Então, o que eu gostaria de terminar? Dizendo assim, ó, Paulo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, de 1 a 31, Paulo fez uma experiência profunda de Deus. E já disse isso aqui, mas vou voltar a dizer. Alguns teólogos dizem que Paulo ficou provavelmente até 11 anos
para poder entender o que Deus queria dele. E aqui, agora me veio na memória aqui uma coisa. As pessoas que caem e levantam muito rápido, cuidado com essas pessoas, que loguinho ela volta a estaca zero. Tem muita pessoa que aí leva uma vida, de uma hora para outra, foi de um retiro, já voltou. Cuidado, cuidado. Por que Paulo foi fiel até o final? Por causa do tempo que ele teve de maturidade, de entendimento, de experiência e de oração para poder viver uma vida nova. Ninguém de nós pode cair da noite para o dia, levantar querendo ser o Paulo da vida, porque não é um processo, gente. E as pessoas que de uma hora para outra caem assim, tende a voltar a estaca zero logo. Uma hora ou outra. Para ser apanhado por Cristo, ninguém tem aqui, como Jesus mesmo disse, né? Abriu a cabeça dos discípulos e colocou a inteligência dentro da cabeça deles. É um processo. O que Deus quer de você? Ah, mas eu estava fazendo isso e deu tudo errado. Agora em diante eu entendi. Não, não é assim. É um processo. Paulo teve esse processo longo. E longo. Essas pessoas que de uma hora para outra acham que... Cuidado, porque Paulo mesmo demonstrou que a conversão, ela dura tempo. É oração e entendimento do que Deus quer da vida dele, hein? Mais do que isso. Até eu digo assim, quantos tombos nós já levamos? Só que às vezes a gente levanta com a intenção de continuar no mesmo ritmo. E Paulo foi tão inteligente que a primeira queda dele, ele já entendeu que Deus já tinha alcançado ele. Nós já tomamos muito tombo às vezes, só que nem sempre isso é necessário para a gente entender de que Deus está falando, chega, né? Você acha que Deus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Você acha que Deus chegou na cabeça dele assim? Eu acredito que não foi bem dessa forma. Essa foi uma teologia para dizer assim, eu estou perseguindo os cristãos. Olha, eu preciso rever meus conceitos. Eu preciso mudar meu comportamento. Deus não chegou tão claramente na cabeça dele assim para ele, de uma hora para outra, já virar casaca e falar assim, não, eu estou desse lado, né? Então, muitas coisas na nossa vida, nós precisamos colocar uma interrogação e desarmar. Toda queda que nós tivermos, nós precisamos nos desarmar para entender o que Deus quer da gente. Então, nesse sentido, e aqui, para dizer mais uma coisa, a graça é fundamental na salvação de todos nós. Porque sem a graça de Deus, sem a misericórdia, nós podemos fazer o que quiser. Nós não vamos virar nada. Nós não vamos ser nada. E Paulo diz justamente isso. Você pode ser intelectual, você pode achar o melhor santo, você pode achar tudo, eu vou fazer tudo. Mas sem a graça de Deus, nós não somos nada. Nada. Por que ele fala isso? Por causa da experiência, da intimidade que ele teve com Cristo, né? Então era um pouco isso. Não sei se alguém tiver alguma pergunta para a gente concluir. O professor Osmar, lá da Aparecida, pergunta assim. Ele inicia o comentário, né? Se o evangelho é o anúncio da boa nova, então podemos entender que São Paulo, em algumas de suas cartas, é evangelista? Claro, é. O evangelho é boa nova, né? O evangelho é boa nova. Gente, e essa teologia de Paulo aqui, ela perpassa muitas cartas, hein? Não é só Romanos. Você pode ir em Gálatas, você pode ir em outras cartas também que está nessa mesma linha da fé. Por exemplo, há um combate, combati um bom combate. Onde está? Timóteo. E outras cartas também está escrito isso. Então, essa teologia de Paulo aí, ela passa por... Romanos, por exemplo, segundo os estudiosos, Paulo nem foi em Roma. Ele escreveu pelo buchicho que estava acontecendo lá, mandou uma carta para lá e falou, tem que corrigir muita coisa lá. Tá? Então, inclusive, carta, acho que é Filipenses, eu não sei se é Filipenses, que tem o Evangelho de Paulo, que fala, acho que é Filipenses 2, 5-1, fala o Evangelho de Paulo. O nome é Evangelho de Paulo. Acho que é Filipenses 2, 5-11, parece. Pode ler lá, né? Acho que eu vou até confirmar aqui. Se é isso.
Não sei se é Filipenses ou Efésios. Tá, eu vou confirmar de novo. Depois eu justifico aqui, confirmo aqui. Tem mais uma pergunta? Tem um comentário do Álvaro. Efésios 2, É isso mesmo. versículos do 5. 8 ao 9. Aham. Porque pela graça vos sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sim. Ó, ele está justificando o que já foi falado, né? Nesse sentido. Mais alguma coisa? Tá. Tem mais alguma coisa, Márcio? Não, tem bastante comentário aqui. Se a gente for ler todos, aí nós vamos... Tá. Gente, agora a pergunta para a gente concluir é a seguinte. O que esse texto, o que essa conversa, o que esse episódio de hoje que nós conversamos, né, tem a ver com a nossa realidade de Cursilho, com a nossa fé, com a nossa comunidade, com a nossa família, com a nossa vivência? Isso é o mais essencial. Tá? O que eu aprendi hoje, o que eu preciso remodelar, o que eu preciso, né? Será que hoje também eu não tomei uma queda? Quando eu falo tomar uma queda, no sentido assim, que desvendou algumas coisas que eu preciso ser, né, ressignificar. Porque não adianta nada só em estudar também e ficar só na cabeça. Essas coisas precisam descer para o coração. Ou seja, para a prática. Porque senão a gente continuar só sabendo intelectualmente e não colocar na prática, também a gente acaba, acho que, perdendo tempo, né? Então, fica esse desafio. E a graça, mais uma vez, é que Paulo frisa, que nos salva. Por isso que precisamos... E quem confia na graça, ou acredita na graça, ou espera na graça, é esse que é capaz de fazer igual a Abraão, né? Sai do seu mundo, sai do seu egoísmo e vai para, né, mansamente para onde Deus quer nos conduzir, assim como o cordeiro ao matadouro. Obrigado. Gratidão, Padre, por sua dedicação nessa formação tão rica de um documento tão atual para nós, trazendo uma reflexão profunda para o nosso dia a dia. Que Nossa Senhora o abençoe. Obrigado. Quero também parabenizar 2 aniversariantes agora da semana. Ontem o Sebastião de Oliveira, da paróquia São José Esposo, e dia 28, a Silvânia, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Esses aqui. 1 do 5, a Luciane do Sagrado. 1 do 5, a Luciana Salomão. Dia 2 do 5, João Batista de Alto Araguaia. Dia 24 do 4, a Neuvaci de Itiquira. E dia 25 do 4, Sebastião Oliveira da São José Esposo, como eu já havia falado. Então, quero parabenizar todos, que Deus abençoe, Nossa Senhora os ilumine sempre. Aí, depois da pandemia, podemos comemorar. Vou chamar agora a Márcia para os recados. Boa noite. Decolores. Gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando de casa. A você que nos ajudou compartilhando o link, motivando aí, né, os seus a estarem aqui conosco. Nosso agradecimento de coração a Padre Ademilson por estar, né, nos colocando aí de uma forma mais profunda no conhecimento do nosso patrono, São Paulo Apóstolo. Você que viveu seu cursilho 3 dias, que tem aí o seu livrinho de cabeceira, né, o seu guia do peregrino. Nas últimas páginas aí tem bastante coisa também, né, falando sobre o nosso patrono. Muitas que nós vimos aqui. Então, assim, que nós possamos, né, nessa semana aí, como tarefinha de casa, conhecer um pouquinho mais o nosso guia do peregrino também, olhando aí, relendo, né, relembrando aí a nossa vivência, os nossos 3 dias de cursilho. E aproveitando também, relembrar, né, do nosso show de prêmios solidário que está aí acontecendo. Nos ajude divulgando, coloque nas suas redes sociais, no status, né, dos seus contatos, ofereça para a sua família, para os seus amigos, no seu local de trabalho. Lembrando que isso é um gesto concreto do movimento de Cursilho em parceria com o Lar dos Idosos, onde nós estaremos, né, de alguma forma,
ajudando aí na subsistência desse grupo, né? Para que eles consigam dar continuidade nessa ação. E também nós estamos com mais um gesto concreto, né? Que é adote uma família. Acredito que todas as paróquias já estão aí divulgando também, né, nos seus grupos, onde nós iremos ajudar as nossas pastorais sociais, garantindo por esse período de 6 meses, né, as cestas básicas. Então nós vamos em parceria aí com os membros da nossa paróquia, não só o movimento de Cursilho, é aberto a todos, né? Ofereça no grupo, se você é catequista, se é do dízimo, se participa da pastoral social, onde você está inserido, né? Vamos ajudar um pouquinho a facilitar isso, em virtude dos decretos, né? A número pequeno de pessoas participando das celebrações, estão tendo dificuldade na arrecadação desses alimentos. Então, que nós possamos fazer essa força-tarefa, fazer esse pequeno esforço. R$90 por mês para algumas pessoas é muito, para outras é pouco. Então, se o seu coração, né, sentiu-se tocado, procure o coordenador da sua paróquia, do movimento de Cursilho, né, e venha somar com a gente. Junto com a sua família, forma uma cesta básica, cada um doa um item, faz isso durante 6 meses, né? Eu acredito que isso é possível. Então, que Cristo esteja sempre conosco. Padre, nos dê a sua bênção. E na próxima segunda-feira, Paróquia Nossa Senhora Aparecida continua conosco. E teremos o Padre Hermes aqui com a gente, né? Iniciamos o mês de maio. Vamos falar um pouquinho da nossa Mãe Maria, é isso? Então, nós estaremos esperando vocês aqui conosco novamente. Boa noite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus da salvação, que Paulo experimentou tão abundantemente, possa chegar aos nossos corações, nós que às vezes somos tão moralistas, né? Ou tão puritanos, ou tão perfeccionistas, que às vezes ficamos presos ao nosso pecado e esquecemos que a graça de Deus é que nos salva, é que nos liberta, é que nos revigora, é que nos preenche do seu amor. Inclusive preenche de sentidos, né? Então que nós possamos libertar desses pensamentos judaicos para viver essa vida nova em Cristo que Paulo conseguiu viver e transmitir e evangelizar a partir dessa profunda fé, esse profundo encontro. Às vezes nós achamos que encontramos com Cristo, mas às vezes pregamos o moralismo, continuamos pregando o moralismo, né? E Paulo experimentou Cristo e ele vai transmitir o que? A graça. Transmitir a graça. Então não vamos colocar mais cruz nas pessoas, vamos tirar as cruzes dela, porque é isso que Paulo quer dizer. O mundo, as leis, as normas já traz tantas cruzes, nós vamos aumentar ainda mais cruzes. O mundo Jesus veio foi nos aliviar, né? Vinde a mim todos vós cansados, porque eu sou, né? Tantas coisas que ele prometeu. Vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei. E essa é a graça que Paulo quer nos transmitir. E que essa bênção de Deus nos acompanhe e que nós possamos experimentar cada vez mais essa graça para que também nós possamos evangelizar de forma mais livre, mais alegre, mais espontânea e mais salvadora. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado. De colores. Viva a vida!